Esse é o nosso plano 5, que vai te ajudar a chegar nos primeiros 5 dígitos dos investimentos, que seria em torno de 10 mil até 99 mil reais, respeitando aquilo que a gente sempre fala, que são as nossas raízes, que são os aportes, os ativos, tempo, paciência e comprometimento. Sou Edgar Amazonas Filho, cofundador da Symmetry. Seja bem-vindo a mais esse vídeo aqui do Plano 5. Hoje a gente vai falar sobre o setor, no caso, as empresas, os setores das empresas listadas lá nos Estados Unidos. Aqui a gente vai utilizar como referência aqui o que a gente chama de GICS, né, o acrônimo de Global Industry Classification Standard. Esse padrão aqui que a gente vai utilizar é uma classificação que foi desenvolvida lá em 1999 pela MSCI. MSCI, para você que não conhece, é a Morgan Stanley Capital International, né? A MSCI, essa empresa, né, em conjunto com a Standard & Poor's, ela dividiu aqui em 11 setores, 24 grupos de indústrias, 69 indústrias e 158 subindústrias. O primeiro setor aí, no caso, a gente tem um setor de energia, com o grupo industrial maior, né, com um grupo industrial maior, com duas subindústrias, com duas indústrias e 7 subindústrias. Seguindo aí a gente tem o de materiais, tá, em que a gente tem um grupo grande, né, e 5 indústrias e 17 subgrupos, né. Indo adiante a gente tem o setor industrial, com 3 indústrias, 3 grandes grupos, né, e 14 indústrias e 25 subindústrias. E aqui a gente tem um consumo discricionário, ou também chamado de consumo cíclico, né, que seria basicamente o consumo discricionário. Eu já falei algumas vezes, mas eu vou repetir novamente. O consumo discricionário, ou consumo cíclico, é aquele que segue mais ou menos a situação econômica do país, ou de repente até globalmente, né? Se está na expansão, as pessoas tendem a consumir mais aquele produto, né, aquele serviço, e se está na recessão, ou seja, quando a economia está lá embaixo, tende a reduzir o consumo. Ou seja, quando está tudo bem, a pessoa consome mais. Quando está tudo mal, a pessoa segura lá o dinheiro para gastar. Exatamente seria um resumo aqui do que seria o consumo discricionário. Isso aqui também tem aqui no setor Brasil, né? No caso aí do Brasil. A gente tem o consumo essencial, o consumo básico, em inglês a gente chama consumer staples, e é o consumo não cíclico, ou seja, independente da situação, você vai estar comprando aquele produto. O exemplo básico aqui é exatamente a própria comida, né, bem de consumo, né, o papel higiênico, né, indústria de limpeza, alguns setores de indústria de limpeza, né, a gente tem exatamente essa característica aí de não cíclico, ou seja, independente da situação econômica, sempre vai ter consumo. A gente tem aí em seguida o setor de saúde. O setor de saúde envolve desde a parte lá de setor de imagem, né, diagnóstico, né. Em seguida a gente tem o setor financeiro. O setor financeiro é o setor, e aí envolvendo principalmente aqui, fortemente, né, envolvendo o setor bancário, né. A gente tem o setor de tecnologia de informação, que sem dúvida esse é um diferencial muito grande lá no mercado americano em comparação ao mercado brasileiro. No mercado brasileiro a gente tem algumas empresas de tecnologia de informação, mas com certeza não é no nível que a gente tem lá no mercado americano, né? Em seguida a gente tem o setor de comunicações, ou telecomunicações também, né, um setor forte lá nos Estados Unidos. Também abrangendo aí a gente tem as utilidades públicas, né, chamadas utilities, né? A gente tem também essa possibilidade. Lembrando que esse setor de energia e o setor de utilidades públicas, às vezes as pessoas podem se confundir, né? Quando a gente está falando de energia elétrica, né? O setor de energia não envolve o setor de energia elétrica. A energia elétrica você vai ter lá nas utilidades públicas, né? As utilities. E fechando, a gente tem o setor imobiliário. Aqui eu estou usando exatamente o site da MSCI, né? Que é a Morgan Stanley Capital International. Por exemplo, o setor de energia, o grande grupo lá, um setor, né? O energia, né? Aí abrindo para as indústrias, a gente tem equipamentos de energia e aí combustível, aí, por exemplo, petróleo, gás, né? Setor de materiais, uma indústria aqui colocada, tá? Aí abrange aí a parte de química, materiais de construção, embalagens, setor de mineração, metais, né? A parte de papel, industrials, que seriam as indústrias, a gente tem capital goods seriam os bens de capital. Fazendo uma comparação exatamente com bem de capital e bem de consumo. Bem de consumo é aquilo que você vai utilizar imediatamente, o bem de capital é aquilo que você vai utilizar para construir, de repente, um bem de consumo. Mesmo um determinado produto, um determinado bem, por exemplo, uma maçã. Se você for comprar no supermercado aquela maçã para você vai ser um bem de consumo. Mas, de repente, se eu tenho uma indústria que pega essa maçã e transforma em suco de maçã, para ela, isso vai ser um capital goods, um bem de capital. Seria mais ou menos essa história. E dentro dessa parte de capital goods também entraria o equipamento, né? Elementos que são fábricas, né? Elementos que são utilizados em fábricas realmente que vão produzir um determinado bem de consumo. Mas enfim, só uma visão geral aí para você entender.
A parte de transporte também, aí, serviços comerciais. Consumo discricionário, como eu falei anteriormente, né, o consumo cíclico, né, ou seja, o consumo de bens de luxo. A gente tem aí a parte de automóveis, bens duráveis, né, a parte de vestuário também é um ponto aí importante aí. Consumer staples, como eu falei, basicamente aí no caso a parte de relativa à alimentação, né, a gente tem aí fortemente a parte do setor de tabaco também é um bem de consumo básico. A gente tem aí o setor de saúde, dividindo aí em equipamentos, e a parte de ciência, biotecnologia, a parte farmacêutica também é interessante aí, tá? O setor financeiro, aqui a gente tem os bancos e a parte de seguros também. Tecnologia, eu estou falando, citando os principais, né? Softwares, a gente tem a parte de hardware, né? Por exemplo, a indústria desse setor lá, as indústrias, na verdade, desse setor lá nos Estados Unidos é um setor muito forte, né? Em comparação, por exemplo, ao setor brasileiro. A gente tem, mas é bem pequeno em comparação à indústria americana de hardware, né? A parte de comunicação, a gente tem serviços de telecomunicações, mídia, né? As utilities, como eu falei, a gente abrange aí desde a parte de a parte elétrica, né? A parte de gás também, né? A parte de água também, que é interessante. E, por fim, a gente tem a indústria de real estate, que também trabalha na parte de o REIT de papel, né, e o REIT de tijolos. Espero que você tenha gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o like, compartilha com seu amigo também, ou amiga que também está querendo chegar nos primeiros 5 dígitos e de repente aí precisa desse primeiro passozinho, né? Como é que seria o passo a passo para investir tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Também não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Vejo você amanhã.